Bom, agora nós iremos realizar um tour pelas funcionalidades do módulo controle de orçamentos. Ok? Eu já estou aqui com o projeto aberto, tá? A ideia é NetBeans. Eu vou aqui executar a aplicação. Ele vai realizar aí alguns procedimentos, tá? Para iniciar o aplicativo. E ele abre aqui para a gente o browser para nós acessarmos o link do JNLP, tá? Que ele pergunta o que nós desejamos realizar. Vou clicar em OK para ele abrir a aplicação. Aqui está. Ele mostra aqui para a gente uma tela de login, tá? Onde nós precisamos informar o nome de usuário e a senha, ok? Bom, aqui no SQL Log, tá? Eu já tenho aqui uns dados populados, tá? Eu utilizei os scripts que tem disponível aí no DVD para criar essas tabelas, o banco de dados orçamento, tá? Nessas tabelas eu tenho aqui a tabela usuário, tá? Tem um registro cujo login é Cláudio e a senha 123, ok? Então eu vou utilizar essas informações para realizar o login na aplicação. Então eu vou aqui informar o usuário e a senha, clicar em login, ele vai abrir aí a aplicação para a gente, tá? Então esta é a tela principal aí do módulo controle de orçamentos. Aqui neste módulo nós temos apenas uma função, que é a função orçamento empresarial, ok? Então eu vou acessar esta função, ele já abre aqui para a gente a tela orçamento empresarial, onde nesta tela são listados todos os orçamentos que estão cadastrados no sistema, né? Todos os orçamentos já realizados, ok? Eu tenho aqui um orçamento realizado, eu posso acessar os dados desse orçamento, ok? Então aqui eu posso visualizar o período, o nome do orçamento, a data inicial base, número de períodos, a descrição e os detalhes deste orçamento, ok? Bom, eu vou fechar aqui esta tela e vou realizar um novo orçamento, tá? Então primeiramente eu tenho que informar aqui um período, ok? Então nós já temos aqui alguns períodos já pré-cadastrados, tá? Então você pode realizar um orçamento com período diário, você pode realizar um orçamento semanal, um orçamento mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual, ok? Bom, eu vou selecionar aqui a opção mensal, tá? O nome do orçamento, vou colocar aqui teste mensal. Eu tenho que informar aqui a data inicial. Que data é essa? Bom, essa data, olhando aqui no DER, aqui na tabela orçamento empresarial, nós temos aqui o campo data inicial, tá? Então, é esse campo que nós iremos informar nesta coluna aqui, ok? Então, a data inicial é a data que será realizado o orçamento, né? A data de início do orçamento. Então eu vou realizar um orçamento, tá? Para janeiro de 2012, por exemplo, ok? E nós temos aqui a data inicial base. Que data inicial base é essa? É a data que o sistema vai se basear para buscar os dados e preencher aqui como valor orçado, ok? Então vou selecionar aqui a data inicial base, janeiro de 2011. Então o sistema vai buscar os dados referentes lá aos lançamentos a pagar e lançamentos a receber. Ele vai se basear nos dados a partir desta data para trazer para a gente aí o orçamento a partir desta data inicial, ok? E neste outro campo eu tenho que informar a quantidade de períodos que serão gerados aí os orçamentos, tá? No caso aqui, o período que eu selecionei é um período mensal, então eu vou querer 6 períodos mensais, tá? Então ele vai
Ele vai fazer aqui um orçamento para 6 meses, ok? Bom, informados esses dados, tá? Você pode também aqui informar a descrição deste orçamento. Você clica aqui neste botão para salvar o orçamento. Então, selecionando a opção de salvar, ele já salva o orçamento aqui, os dados do orçamento que você informou, e gera automaticamente os dados, os detalhes desse orçamento, ok? Então aqui nós podemos verificar a natureza financeira, o tipo dessa natureza financeira, o período do orçamento, o valor orçado, o valor realizado, taxa de variação e valor da variação, tá? Vocês podem perceber que para cada natureza financeira cadastrada no sistema, ele vai gerar um orçamento, tá? O período aqui, ó, nós escolhemos a data inicial 1/1/2012 e o período é mensal. Então ele vai fazer um orçamento mês a mês. Então ele fez aqui o orçamento do mês de janeiro de 2012, fevereiro de 2012, março de 2012, abril de 2012, maio de 2012 e junho de 2012, tá? Então foram 6 períodos mensais, tá? Então nós temos aqui 6 períodos para a natureza 1, nós temos 6 períodos para a natureza 2, 6 períodos para a natureza 3 e 6 períodos para a natureza 4, ok? Bom, vocês podem perceber que aqui no campo valor orçado, em alguns campos, né, nós temos já os valores preenchidos, tá? Isso significa que o sistema buscou aqui através da data inicial base esses valores aqui para a natureza 1 no mês de abril, tá, de 2011, ok? Então, abril de 2011 foi realizado este valor para a natureza 1. Então, ele vai colocar aqui como padrão que será o valor orçado para a natureza 1 em abril de 2012, ok? Da mesma forma, nessa outra natureza aqui, ele encontrou também valores somente em abril, na natureza 3 também somente em abril, na natureza 4 também somente em abril, tá? Ele só encontrou abril porque lá nas nossas tabelas de lançamento a pagar e lançamento a receber, nós só temos dados nesses períodos, tá? Bom, então, feito aí a geração desses orçamentos, né, do orçamento detalhe, o usuário agora ele pode editar os dados, né, dos dados do valor orçado e do valor realizado. Então eu posso vir aqui e alterar esses valores, tá? No caso aqui, por exemplo, se o valor orçado para o período de abril de 2012 for diferente, o usuário pode vir e alterar esse valor, ok? E também pode alterar aqui o valor realizado. Vamos informar aqui que o valor realizado foi 450, tá? Ele pode informar aqui outros valores também para os outros campos, ok? Vamos aqui informar apenas para esses campos que o sistema trouxe os dados. Bom, depois de informar os dados aí manualmente, o usuário vai salvar esses dados, tá? E agora o usuário vai poder calcular a taxa de variação e o valor da variação. Então ele seleciona aqui esta opção, clica neste botão e o sistema vai calcular aí automaticamente esses valores, tá? Como nesses primeiros registros aqui nós não temos valor, ele não realizou o cálculo. Então aqui na natureza 1, o mês de fevereiro de 2012, o orçado foi o valor de 200, o realizado também foi 200, então significa que a variação, a taxa de variação foi de 0%. E o valor da variação foi de 0, ok? Então aqui nós temos um valor orçado e valor realizado iguais. Bom, aqui, continuando aqui, né, para a mesma natureza 1, em abril de 2012, nós tivemos aí um valor orçado de 400, só que o valor realizado foi de 450. Então nós tivemos aí uma variação de 12%, tá?
e o valor da variação foi de 50. Ok? Nesse outro caso aqui, para a natureza 2, no mês de abril de 2012, nós tivemos aqui um valor orçado de 4.646. Só que o realizado foi 4.500. Então nós tivemos aí uma variação de menos 3%. Ok? E o valor da variação foi de menos 146,01. Ok? Então, da mesma forma, nós temos aí os valores para as outras naturezas, certo? Então, dessa forma, o usuário aí vai poder acompanhar os orçamentos realizados para a empresa, ok? Então, essas são as funcionalidades do módulo controle de orçamentos.